Já aconteceu com você de sentir que sua casa está desabando sobre você? Que por mais que você limpe, tudo volta a ficar bagunçado, e que quando chega uma visita de surpresa, você entra em pânico porque não sabe por onde começar. Hoje vou compartilhar com você 11 segredos rápidos, econômicos e de alto impacto para deixar sua casa limpa e organizada em apenas 30 minutos. Sim, só meia hora. Então anote, porque esses truques são os que as donas de casa realmente organizadas usam. Aquelas que nunca se estressam porque sempre têm tudo sob controle. Primeiro, comece pela vista. Quando você tem pouco tempo e a casa parece um caos, a pior coisa que pode fazer é tentar limpar por áreas. É um erro que muitas de nós cometemos porque achamos que assim avançamos melhor. Mas na verdade o único resultado é perder minutos preciosíssimos focando em detalhes enquanto o resto continua igual ou até pior. A primeira coisa que você precisa fazer é atacar o que realmente dá a sensação de desordem. O que está à vista. A bagunça visual é a culpada de fazer sua casa parecer suja, mesmo que não esteja tanto assim. E aqui vem o truque. Percorra cada espaço como se fosse uma visita incômoda que repara em tudo. Não pare para limpar, apenas para recolher. Entre na sua sala e faça uma varredura rápida. Quais objetos não deveriam estar ali? Sapatos deixados ao lado do sofá, pratos com restos de comida, xícaras de café esquecidas num canto, brinquedos das crianças, roupas jogadas sobre uma cadeira, papéis soltos, recibos antigos, chaves fora do lugar. Tudo isso, sem exceção, fora. Não perca tempo decidindo o que fazer com cada coisa. Pegue um cesto grande, um saco ou até uma caixa vazia e comece a recolher tudo. A ideia não é organizar cada objeto no lugar definitivo, mas tirá-los da vista em segundos. Esse cesto pode ir temporariamente para um quarto fechado ou para um cantinho discreto, mas a área onde se recebem as pessoas deve ficar livre. Você vai se surpreender com o quanto a casa melhora só de tirar isso. Porque mais de 50% da bagunça que percebemos é visual. O que nos incomoda, nos angustia e nos envergonha quando alguém chega não é a poeira embaixo do sofá, mas sim ver coisas fora do lugar. Esse efeito visual pesa mais do que qualquer pó na prateleira. Quando essa primeira camada desaparece, a casa automaticamente parece mais limpa, mais ampla e mais organizada, mesmo que você ainda não tenha feito uma limpeza profunda. Além disso, esse passo é rapidíssimo e não custa nada. Se você tem filhos, pode transformar isso numa brincadeira de recolher tudo em 3 minutos com música. Se estiver sozinha, faça com cronômetro. Em 5 minutos você pode deixar uma sala inteira livre. E atenção, não se distraia reorganizando estantes nem limpando enfeites neste momento. Só recolha e afaste. Essa decisão de agir rápido, sem pensar muito, é o que permite ganhar tempo e se motivar, porque ao ver a diferença instantânea, dá mais vontade de continuar. Funciona igual para a cozinha. Pratos sujos para a pia ou direto para lava-louças, embalagens para o lixo, panos fora do lugar de volta para seu canto. No banheiro, toalha molhada no cabide, cosméticos espalhados para dentro da gaveta. E nos quartos, roupa jogada dentro do cesto e sapatos alinhados ou fora da vista. É questão de varrer visualmente o espaço e liberar. O efeito é imediato, e não só para você. Quando alguém entra numa casa sem objetos fora do lugar, automaticamente percebe que é um lar limpo e cuidado, mesmo que você não tenha passado o aspirador nem limpado os vidros. E você mesma se sentirá com menos peso mental. Porque uma casa organizada reduz o estresse, e esse primeiro passo é essencial para conseguir isso em minutos. Segundo, abra as janelas. Esse passo parece insignificante, mas na verdade é um dos mais poderosos. Quando uma casa fica fechada por várias horas, o ar fica parado. Se misturam os cheiros da cozinha, do banheiro, dos sapatos, dos produtos de limpeza velhos e até das pessoas que moram ali. E mesmo que as superfícies estejam impecáveis, esse ar viciado faz com que o ambiente pareça sujo, pesado e pouco acolhedor. É uma sensação incômoda que nem sempre notamos porque estamos acostumadas com nosso próprio cheiro de casa, mas que qualquer pessoa que entre percebe. Por isso, a segunda coisa que você deve fazer, antes de qualquer outra, é abrir as janelas. Todas que puder. Deixe o ar circular e se renovar. Não precisa ficar com elas abertas o dia todo, nem fazer uma ventilação profunda de meia hora. Com apenas 5 minutos de corrente de ar, a atmosfera da sua casa muda completamente. Se abrir janelas opostas, por exemplo, uma na sala e outra na cozinha ou no corredor, gera-se um fluxo de ar natural que arrasta cheiros velhos,
poeira suspensa e umidade presa. Essa corrente não só refresca, como melhora o cheiro de toda a casa sem gastar um centavo. Enquanto o ar circula, você pode seguir com os outros passos. É o truque das donas de casa que sempre deixam a casa cheirosa sem acender difusores o dia inteiro. E se quiser potencializar, pode colocar um potinho com água quente e algumas gotinhas de essência de baunilha, limão ou canela perto da corrente de ar. Assim, esse aroma vai se espalhando pelos cômodos enquanto ventilam. Outro truque rápido: se não puder abrir todas as janelas porque está muito quente, frio ou chovendo, pelo menos abra algumas frestas. E se tiver ventilador, ligue por alguns minutos, apontando para uma janela aberta, para acelerar a troca de ar. A diferença que ventilar faz não é só no cheiro. O ar fresco muda a sensação emocional de uma casa. Um ambiente fechado aumenta a sensação de sufoco e cansaço mental. Quando o ar se renova, até você se sente com mais energia para continuar limpando. Por isso, nunca comece a organizar ou limpar com a casa fechada. Ventilar é como dar um respiro para o seu lar. Em minutos, os espaços ficam mais leves, mais limpos e com uma vibração muito mais agradável. E isso, sem mover sequer um pano até agora. Terceiro, limpe as superfícies mais visíveis. Aqui é onde muitas de nós erramos. Quando vemos bagunça ou poeira, temos mania de ir direto para aqueles cantinhos esquecidos, atrás da TV, entre os enfeites da estante ou de tirar tudo do armário para limpar bem. Mas não é hora para isso. Se você só tem 30 minutos, o que importa é o que está visível. Porque é isso que gera a percepção de limpeza na sua casa. E acredite, ninguém hoje vai espiar atrás da sua estante, mas com certeza vai ver aquela mesa de jantar, a bancada da cozinha e a mesinha do hall de entrada. Então concentre-se nas superfícies grandes e visíveis. Mesas, móveis da sala, bancadas, prateleiras abertas, cabeceiras de cama e criados mudos. Esqueça levantar enfeites pequenos um por um. Basta passar um pano de microfibra, levemente umedecido com água quente e algumas gotas de vinagre branco. Por que vinagre? Porque além de limpar, ele desinfeta, elimina odores e deixa um brilho natural na madeira, no vidro e nas superfícies laqueadas. Além disso, é barato, não é tóxico e você pode usar sem luvas. O segredo está em não encharcar o pano, mas deixá-lo apenas úmido, para que não fiquem marcas e seque rápido. Com esse pano, percorra em segundos todas essas superfícies que chamam a atenção assim que alguém entra em um cômodo. Passe pela mesa de jantar, cadeiras, rack da TV, bancada da cozinha, mesinhas de apoio. Se tiver poeira, ele pega. Se tiver mancha de xícara ou marca de mão, ele tira. E se quiser um efeito ainda mais perceptível, finalize passando um pano seco ou papel toalha para dar brilho. Na cozinha, por exemplo, limpe apenas a bancada, a porta do micro-ondas e a tampa do fogão. Só isso. Não se preocupe hoje com armários ou com o forno por dentro. No banheiro, passe o pano na pia, na tampa do vaso sanitário e na borda do box ou da banheira. Essas são as áreas que mais impactam visualmente. O brilho que essa limpeza superficial deixa muda a percepção do ambiente imediatamente. Quando tudo que está visível parece limpo e brilhando, a casa parece recém-arrumada, mesmo que você não tenha mexido nos armários. É psicológico, mas funciona. A luz reflete melhor, o ambiente fica com um cheiro mais fresco graças ao vinagre, e você sente que está progredindo rápido. Se houver alguma superfície com mancha grudada ou marca de dedo, basta borrifar um pouco de vinagre diretamente com um borrifador, esperar alguns segundos e passar o pano. Sai sem esforço e deixa aquele acabamento limpo que é um prazer de ver. E repito, não perca tempo movendo enfeites ou limpando cantos. Isso se faz quando você tem tempo sobrando, não numa faxina rápida de impacto. Aqui a ideia é que qualquer pessoa que entre diga: "Nossa, como sua casa está limpa", mesmo sem saber que você não levantou nem o tapete. Quarto, o truque das almofadas. Esse é um daqueles detalhes tão pequenos que às vezes a gente ignora, mas que tem um impacto enorme em como a casa é percebida. Vou te dizer, você pode ter almofadas sujas ou velhas, mas se estiverem bem arrumadas, a sala parece organizada. E o contrário também, pode ter um sofá limpo e novo, mas se as almofadas estiverem jogadas, amassadas ou caídas, dá a impressão de bagunça e desleixo. Por isso esse truque não falha. Assim que terminar de arrumar o que está fora do lugar e ventilar a casa, vá direto para o sofá. Não se limite a olhar as almofadas de longe. Pegue, sacuda bem, bata para tirar o pó e devolver a forma delas.
Se estiverem muito afundadas, coloque-as de lado, aperte um pouco com as mãos e devolva o volume. Depois, alinhe e deixe todas certinhas. Se tiver duas, coloque uma em cada canto do sofá. Se tiver 4, 2 de cada lado ou cruzadas. Depende de como fica melhor no seu espaço. Esse gesto simples muda completamente a sala. Porque as almofadas são como a moldura do rosto da sua casa. Quando estão desorganizadas, todo o ambiente parece descuidado. Quando estão no lugar certo, o resto da sala parece em harmonia, mesmo que o chão ainda não tenha sido varrido ou passado pano. E aqui vem o toque extra. Se tiver mantinhas ou cobertores decorativos, aqueles que usamos para ver TV ou para enfeitar, não deixe jogados ou embolados no sofá. Dobre bonitinho. Não precisa nenhuma técnica complicada. Basta dobrar em 3 ou 4 partes, bem esticadas, e colocar sobre o braço do sofá, dobrada no encosto ou enrolada como um cilindro decorativo em um canto. Se puder, combine ou contraste com as almofadas para parecer intencional. Um truque que eu sempre uso é dobrar a manta e colocá-la debaixo de uma das almofadas, deixando só uma faixa visível, como se fizesse parte da decoração. Isso dá textura e transmite a sensação de cuidado, como se você tivesse passado um tempo arrumando a sala, quando na verdade foram só 30 segundos. Outra coisa, se as almofadas tiverem capas removíveis e você tiver um pouco mais de tempo, pode borrifar nelas um pouco de água com essência de lavanda, baunilha ou o perfume que preferir, e depois sacudir. Isso não só refresca o ambiente, mas ao sentar ou mexer nelas, liberam aquele cheirinho agradável que fica no ar. É um detalhe simples que deixa o espaço super aconchegante. E se tiver almofadas ou mantas que já não combinam ou estejam muito manchadas, guarde. Às vezes menos é mais. É melhor ter 2 almofadas bem colocadas e limpas do que 5 desorganizadas e velhas. A chave é o sofá parecer arrumado, com linhas limpas e equilíbrio visual. Esse truque das almofadas não só organiza a sala, como transmite paz psicologicamente. Quando você entra numa casa e vê um sofá com almofadas alinhadas e uma manta dobrada, dá a sensação de lar cuidado, de que está tudo sob controle. E isso se fazenda em menos de 2 minutos. Esse efeito é tão forte que há estudos de decoração que confirmam. A ordem visual no sofá melhora em até 40% a percepção geral de organização da sala. E é de graça. Então, se quiser que sua casa pareça limpa e pronta em meia hora, esse passo não pode faltar. É simples, rápido e de altíssimo impacto. Quinto, elimine o cheiro de cozinha. Esse é um dos truques mais antigos e ao mesmo tempo mais esquecidos que toda avó conhecia, mas que hoje, com tanto difusor caro e spray de ambiente, acabou deixado de lado. E eu te garanto, nada transforma mais a percepção de uma casa do que o cheiro que recebe quem entra. Você pode ter a casa impecável, mas se estiver cheirando a óleo requentado, cebola frita ou comida guardada, todo o esforço de limpeza se perde. Por isso esse segredo é obrigatório. O cheiro de comida se impregna nas cortinas, nos tecidos, nas almofadas, nos móveis de madeira e até nas paredes se não houver uma boa ventilação. E o problema é que, por mais que você limpe, esse cheiro permanece. Então aqui vai um truque infalível, econômico e sem produtos químicos. Assim que terminar de organizar tudo e enquanto passa o pano nas superfícies, coloque em uma panelinha meia xícara de água e adicione 2 paus de canela ou as cascas de uma laranja, ou de um limão se preferir algo mais fresco. Se tiver cravos da Índia, uma estrelinha de anis ou um pouquinho de essência de baunilha, também pode acrescentar. Coloque essa panela em fogo baixo e deixe ferver suavemente. O vapor que se desprende não só perfuma, mas neutraliza cheiros fortes de cozinha e de umidade. O maravilhoso é que esse aroma não é invasivo nem artificial, é quente, natural e acolhedor. Aquele cheiro que faz você pensar em casa limpa, em tardes tranquilas, em um ambiente bem cuidado. E não precisa gastar com aromatizadores de marca ou difusores elétricos. Só usar o que você já tem na cozinha. Um truque extra: se a sua cozinha for integrada com a sala ou a copa, leve a panela para o centro da casa assim que desligar o fogo. O calor residual continua liberando aroma enquanto esfria. Se tiver velas sem cheiro ou velinhas de chá, acenda uma ao lado para reforçar o clima acolhedor. Outro detalhe: aproveite esse vapor para passar a tampa da panela perto das almofadas, das cortinas ou dos encostos do sofá, sem encostar, só aproximando o vapor. Assim o tecido absorve um pouco desse aroma e vai liberando aos poucos por várias horas. Inclusive, se você receber visitas de surpresa e não tiver tempo de fazer uma limpeza geral,
Só com esse truque simples já consegue disfarçar qualquer cheiro forte que tenha ficado na cozinha e transformar o ambiente em minutos. E o melhor, você mesma se sente melhor. Porque não há sensação mais agradável do que estar numa casa que cheira a limpo natural, e não a perfume de spray. Isso traz calma, paz e transmite a sensação de organização, mesmo que ainda tenha roupa para dobrar ou louça secando no escorredor. Esse truque é tão poderoso que você pode até fazer antes de dormir, pois deixa o ambiente suave e relaxado. E quando alguém entrar na sua casa, em vez de sentir cheiro de comida ou umidade, vai sentir um cheiro de lar, daqueles que não se esquecem. Sem dúvida, um dos segredos mais antigos e eficazes que você deveria resgatar a partir de hoje. Sexto, o espelho limpo. Esse passo é tão simples e tão poderoso que muitas vezes é subestimado, mas acredite, um espelho sujo transmite desleixo e bagunça, mesmo que o restante do banheiro esteja em ordem. O espelho do banheiro não reflete só sua imagem, ele reflete o estado da sua casa. É uma espécie de janela rápida da organização, porque é a primeira coisa que alguém vê quando entra e a última antes de sair. E você não precisa de produtos caros, nem limpa-vidros especiais. Só papel toalha e um pouquinho de álcool. Por que álcool? Porque seca rápido, não deixa marcas, elimina manchas de pasta de dente, respingos de água, restos de maquiagem e poeira e ainda desinfeta. O banheiro é uma área cheia de germes mesmo que pareça limpo, e ao passar o álcool, você elimina bactérias e deixa um cheiro fresco e leve, sem perfumes pesados. Esse espelho suja todo dia. Às vezes a gente nem percebe, mas com as luzes do banheiro ou com a luz natural, esses pequenos respingos aparecem muito mais do que você imagina. Por isso, mesmo que hoje você não lave os azulejos nem esfregue o chão, dedique um minuto para o espelho. É o que qualquer visita usa e onde mais se nota o abandono. Pegue 2 folhas de papel toalha. Borrife o álcool direto no papel, não no espelho, porque se cair no aro ou na parede, pode manchar e passe de cima para baixo, em movimentos verticais e rápidos. Se notar alguma mancha mais resistente, pressione um pouquinho mais naquele ponto e passe novamente. Não precisa enxaguar nem secar com pano, porque o álcool evapora na hora. Aqui vai um extra: limpe também a torneira. Sim, a pequena torneira da pia. Por quê? Porque ela costuma ter gotinhas secas de água, manchas de sabão e marcas de dedo. Só de passar o mesmo papel toalha úmido de álcool na torneira e nos puxadores da porta, você muda completamente a impressão do banheiro. Um truque adicional: se tiver um aromatizador pequeno ou um frasquinho de essência no banheiro, coloque ao lado do espelho depois de limpá-lo. Assim, ao se olhar no espelho, qualquer pessoa sente não só a imagem limpa e nítida, mas também um leve aroma fresco que completa essa sensação de cuidado e organização. E se tiver mais de um espelho em casa, priorize este. Não perca tempo hoje limpando o do quarto ou do corredor. Só este. Porque é o que todo mundo inevitavelmente usa e onde mais se reflete literalmente o estado da sua casa. Um espelho limpo transforma todo o banheiro, dá a sensação de ambiente maior, mais organizado e mais higiênico. E mesmo que tenha cesto de roupa suja cheio ou o chão sem lavar, a imagem que esse espelho devolve fala por você. É um detalhe mínimo que tem um impacto enorme e o melhor, custa quase nada e leva segundos. Se quiser que sua casa pareça limpa e organizada em 30 minutos, esse é um daqueles passos obrigatórios que você nunca deveria pular. Sétimo, recolha o pó em segundos com uma meia velha. Esse truque é dos mais antigos, caseiros e eficazes que existem e te garanto que funciona melhor do que muito pano de microfibra caro ou espanador de plástico que só espalha o pó. Aqui o segredo está na textura da meia, que, ao ser umedecida levemente, se transforma numa verdadeira capturadora de pó e fiapos, sem deixar rastros nem levantar partículas no ar. E o melhor, com certeza você tem um par de meias velhas em alguma gaveta esperando para ser usado. O ideal é usar uma meia de algodão ou de tecido misto, daquelas que já não servem mais porque têm furinhos ou perderam o elástico. Vista a meia na mão, como se fosse uma luva, para poder controlar melhor cada canto e superfície sem precisar ficar segurando o pano que escorrega ou dobra. Assim você tem total controle da limpeza e consegue alcançar lugares onde um pano normal não entra direito, como cantos de móveis, pés de mesas, persianas, molduras de quadros ou teclados. Umedeça a meia só um pouco. Ela não deve pingar nem ficar encharcada, porque a ideia é que ela capture o pó sem deixar umidade. Você pode molhá-la com água limpa ou, se quiser dar um toque desinfetante e aromático, com uma mistura de água e algumas gotas de vinagre branco ou álcool. Isso não só retira o pó,
como também elimina bactérias e deixa uma sensação de frescor imediato. Comece pelas superfícies mais visíveis: mesas de centro, bancadas, prateleiras baixas, a televisão. O bom desse método é que ele permite limpar entre os enfeites sem precisar tirá-los todos. Basta passar a mão com a meia entre os objetos, e pronto. Se encontrar áreas com mais pó do que o esperado, basta girar a meia na mão e usar uma parte limpa, sem precisar pegar outro pano. Mas aqui vem a parte interessante: use também nas persianas. Aqueles filetes acumulam poeira que fica esquecida, e quando a janela é aberta ou o ventilador ligado, acaba se espalhando pelo ar. Passe a mão entre cada filete, uma vez por cima e outra por baixo, e em segundos você terá persianas limpas, sem desmontar ou usar equipamentos especiais. Outro ponto essencial: os rodapés das paredes. Ali se acumula muita poeira despercebida, mas que faz a casa parecer suja mesmo que você não perceba de imediato. Passe sua mão coberta com a meia e você verá a diferença na hora. Você também pode usar para limpar os interruptores de luz, maçanetas e telefones fixos, se tiver. Tudo aquilo que é tocado o tempo todo e fica cheio de poeira invisível. Quando terminar, basta enxaguar a meia, torcê-la bem e deixá-la secar para a próxima. Se estiver muito suja, descarte sem peso na consciência, ela já cumpriu seu papel. Esse truque não só é rápido e eficaz, como também permite uma limpeza mais precisa do que qualquer pano, pois ao usá-la como uma luva, você sente a superfície e percebe áreas sujas que poderiam passar despercebidas. Além disso, é econômico, ecológico e dá um resultado imediato de ordem visual. Sério, experimente e veja como a percepção de limpeza na sua casa muda em minutos. Oitavo, esconda a bagunça com inteligência. Esse passo não é bagunça, é estratégia. Quando você está contra o relógio e precisa que sua casa pareça limpa e organizada em 30 minutos, não dá para organizar tudo a fundo. Mas dá, e deve, fazer uma jogada inteligente: esconder o caos. Não é bagunçar, mas é ganhar tempo e espaço visual. Porque, como no primeiro passo, a limpeza começa pelo que se vê. Olhe ao redor. Tem papéis soltos sobre a mesa? Brinquedos no chão? Algumas sacolas numa cadeira, cadernos fora do lugar, cabos, carregadores, lenços, maquiagem? Tudo isso cria poluição visual e faz a casa parecer sufocante, mesmo que o chão esteja limpo e as superfícies brilhando. A solução: esconda o que não dá para organizar agora. Caixas, cestos, gavetas, sacolas de pano, qualquer recipiente serve. Você precisa pensar como uma organizadora profissional que só tem alguns minutos antes dos convidados chegarem. E sim, muitas fazem assim: recolhem tudo que está fora do lugar e colocam na sua caixa do caos para arrumar depois. O importante é liberar a vista. Por exemplo, na sala, papéis soltos? Coloque numa pasta ou caixa decorativa. Brinquedos de criança? Num cesto grande com tampa, e se não tiver tampa, cubra com uma manta bonita. Cabos e carregadores? Coloque-os numa bolsinha e guarde na gaveta ou atrás do móvel. Garrafas, produtos ou objetos fora do lugar na cozinha? Agrupe tudo e coloque numa caixa provisória debaixo da pia. Depois, com o tempo, você tira e organiza com calma. Você pode até deixar sempre um cesto emergencial pronto, num canto do armário ou debaixo de uma mesa. Quando precisar recolher tudo rápido, é só ir colocando o que está sobrando ali. Nada de ficar parada pensando: onde vou colocar isso? Porque não há tempo. O que não tem lugar imediato vai para o cesto. Ponto. E aqui vai uma dica extra: se você tem filhos ou companheiro, em casa, pode dar a eles uma mini missão. Entregue uma caixinha ou sacola e peça que recolham as próprias coisas. Assim eles colaboram e você ganha minutos preciosos para ajeitar o resto da casa. Agora, importante: tudo o que você guardar provisoriamente deve ir para lugares fechados ou fora da vista. Gavetas, caixas com tampa, armários, cestos bonitos. O truque está em deixar o espaço visualmente limpo e harmônico. Mesmo que por dentro esteja tudo fora de ordem, por fora parece impecável. E isso é o que conta quando se está com pressa. Não se trata de acumular bagunça escondida. É dar um primeiro impacto visual de ordem que te permita respirar, receber alguém, gravar um vídeo ou simplesmente sentir que sua casa está sob controle. Depois, quando tiver um tempo livre, você abre a caixa do caos e decide o que vai embora, o que fica e o que será organizado. Esconder a bagunça é uma técnica de sobrevivência doméstica. E não é trapaça.
É ter clareza de que a ordem visual é uma ferramenta poderosa para manter a paz mental. Porque, às vezes, o que a gente precisa não é perfeição, mas um respiro para continuar. Nono, o chão estratégico. Esse é um truque que muitas vezes passa batido, mas que tem um impacto visual e sensorial enorme. Quando alguém entra numa casa, a primeira coisa que pisa é o chão, e embora não percebamos conscientemente, um piso limpo ou sujo condiciona toda a sensação do ambiente. Mas sabemos que varrer e passar pano direito leva tempo, e quando você está com pressa, não é uma opção. Aqui entra o chão estratégico. Não se trata de limpar a fundo, mas de dar a impressão de limpeza rápida e eficaz. Como? Com um mop de microfibra ou, se não tiver, uma toalha limpa levemente umedecida. Passe o mop ou a toalha apenas nas áreas onde mais se caminha: entrada, sala, cozinha, corredores. Não precisa pegar a casa inteira, só o que está visível e é mais usado. O mop, esfregão, captura poeira, pelos, migalhas e muitas manchinhas pequenas que você nem percebe a olho nu, mas que diminuem muito a sensação de limpeza. Se for usar uma toalha úmida, não a molhe demais, porque você não quer deixar o chão escorregadio nem encharcado. Só um pouquinho de umidade para levantar o pó e arrastar as manchas superficiais. Além disso, você pode dar um toque extra. Adicione algumas gotinhas de um limpador multiuso ou um pouco de vinagre na água que vai usar para umedecer a toalha ou o mop. Isso ajuda a eliminar bactérias e deixa um aroma leve e fresco que transmite a sensação de higiene. O cheiro faz muita diferença. Um chão que cheira bem automaticamente parece mais limpo. Em casos mais corridos, quando nem dá tempo para isso, passe rapidamente uma toalha seca ou um espanador de microfibra para tirar a poeira visível. Mesmo que não fique perfeito, já faz diferença. Esse chão enganador é especialmente útil se você está esperando visitas ou quer gravar um vídeo para mostrar sua casa sem passar horas faxinando. As pessoas não se abaixam para inspecionar os cantinhos. Elas percebem o brilho e a ausência de sujeira a olho nu e pelo que sentem com os pés. E se o cheiro for agradável, melhor ainda. Por isso, lembre-se, não busque perfeição hoje, busque impacto visual e sensorial rápido. Passar um mop ou uma toalha úmida nas áreas principais leva menos de 5 minutos e pode mudar completamente a sensação de limpeza da sua casa. Amanhã, quando tiver mais tempo, você faz uma faxina completa. Mas hoje, com esse truque, seu chão vai parecer limpo e fresco, e isso é exatamente o que você precisa para sentir que a casa está sob controle e pronta para qualquer visita ou momento especial. 10º, organize a entrada. A entrada da sua casa é como a capa de um livro. É a primeira impressão que você, sua família e qualquer visita recebem. Por isso, mesmo que você só tenha 30 minutos para arrumar a casa inteira, dedicar alguns minutos a esse espaço muda completamente a forma como todo o resto é percebido. Quando a entrada está limpa e organizada, o cérebro automaticamente associa organização e limpeza ao restante da casa mesmo que ainda tenha bagunça para resolver dentro. Primeiro, comece pelo capacho. Muitas vezes ele está cheio de poeira, terra ou migalhas que vêm da rua. Basta sacudir ele no quintal ou na varanda, dar umas batidas para tirar a sujeira acumulada. Se o capacho estiver velho ou muito sujo, talvez seja hora de trocar ou fazer uma limpeza rápida com água e sabão, se tiver tempo. Depois, foque nos sapatos. Sapatos espalhados criam uma bagunça visual imediata e passam sensação de desordem. Coloque-os organizados em um sapateiro ou em um cantinho específico para não ficarem espalhados. Se não tiver sapateiro, use uma cesta ou caixa onde possam ficar juntos, mas evite deixar sapatos soltos na entrada. Agora, limpe a superfície onde ficam papéis, cartas, chaves ou qualquer coisa que tenha se acumulado sem controle. Passe um pano úmido nessa mesa ou prateleira para tirar poeira e sujeira. A chave aqui é deixar tudo visualmente limpo, vazio e organizado. Se não tiver tempo para organizar todos os papéis, use o truque de esconder a bagunça, colocando tudo em uma caixa ou pasta temporária. Para finalizar, adicione um detalhe que traga vida e frescor à entrada. Um aromatizador suave, um difusor de essências ou uma vela perfumada acesa. O cheiro é poderoso para criar uma sensação de lar acolhedor e limpo. Só cuide para que seja uma fragrância agradável para todos em casa, nada muito forte ou artificial. Esse pequeno ritual de organizar a entrada não só melhora a aparência, mas também cria um ambiente que convida a entrar de bom humor e com sensação de paz. Quando você chega em casa e vê a entrada limpa e arrumada, seu cérebro recebe o sinal de que o lugar é seguro e cuidado,
o que reduz o estresse e prepara você para relaxar. Então, mesmo com 1000 coisas para fazer, não deixe a entrada de lado. É o seu cartão de visita e sua recepção diária. Uns minutinhos ali fazem todo o resto da casa parecer mais leve e melhor cuidado, porque já começa com o pé direito. E 11º, coloque música o tempo todo. Colocar música enquanto limpa é muito mais do que apenas um fundo sonoro. É uma ferramenta poderosa que pode transformar completamente sua energia, seu humor e a forma como você realiza as tarefas domésticas. Quando você decide colocar sua música favorita, especialmente uma alegre, animada, que te dá vontade de dançar, nem que seja só mexendo os pés, algo muda instantaneamente dentro de você. Não é só questão de entretenimento, mas de ativar seu corpo e sua mente. Músicas rápidas e positivas estimulam a liberação de endorfinas, hormônios que trazem sensação de felicidade e motivação. Isso faz com que você pare de enxergar a faxina como obrigação pesada e chata, e transforme em uma atividade mais dinâmica e até divertida. Com essa energia, você automaticamente limpa mais rápido, se movimenta com mais leveza e menos preguiça, e o melhor, essa sensação permanece depois que você termina. Além disso, a música ajuda a criar um ambiente mais leve e agradável na casa toda. Quando toca uma melodia que você gosta, o ambiente fica mais vivo, menos estressante, e isso também influencia na forma como você percebe o espaço. De repente, limpar deixa de ser apenas tirar sujeira e vira preparar um espaço onde você gosta de estar, que te inspira e te acalma. Uma dica prática é montar antecipadamente uma playlist de faxina, com músicas de ritmo animado, letras positivas e que te fazem sentir bem. Pode misturar clássicos que te levantam o astral com sucessos atuais que você adora. Assim, não perde tempo escolhendo música na hora de começar a limpar, é só dar play e entrar no clima. Outro benefício da música é que ela ajuda a manter o ritmo e a concentração. Muitas vezes, quando estamos limpando, nos distraímos ou cansamos rápido. Mas com música, especialmente com batidas marcadas, seu corpo sincroniza o movimento com o ritmo, quase como se você estivesse dançando enquanto limpa. Isso reduz o cansaço e melhora sua produtividade. Se houver crianças ou familiares em casa, colocar música também pode ser um incentivo para que eles participem da faxina, transformando a atividade em algo divertido em grupo, e não em uma tarefa chata para apenas uma pessoa. Vocês podem cantar, dançar e limpar juntos, o que ainda fortalece a convivência e o espírito de equipe. Inclusive, se você estiver gravando um vídeo, fazendo uma chamada de vídeo ou simplesmente quiser se sentir bem em casa, a música é a melhor companhia. Ela te ajuda a manter uma atitude positiva e focada, o que se reflete na forma como você limpa e organiza o ambiente. Por fim, a música é gratuita, não exige esforço extra e funciona em qualquer espaço. Na cozinha, sala, banheiro ou até no quintal. Só precisa do seu celular, uma caixa de som ou qualquer aparelho que tiver por perto. Então, por mais cansada que você esteja, nunca subestime o poder de uma boa música para fazer aqueles 30 minutos de faxina passarem voando e se transformarem em um momento de alegria e sensação de dever cumprido. Resumindo, colocar música não é luxo nem distração, é um truque de alto impacto, econômico e prático para deixar a faxina mais rápida, mais leve e muito mais agradável. Por isso, antes de começar, selecione suas músicas favoritas, aumente o volume e se deixe levar. Sua casa e seu humor vão agradecer. Com esses 11 segredos, você tem em mãos a fórmula perfeita para transformar sua casa em apenas 30 minutos. Não precisa investir em produtos caros de limpeza, nem passar horas e horas tentando deixar tudo impecável. Também não se trata de ser perfeccionista ou de fazer tudo ao mesmo tempo. O que realmente importa é ter organização, intenção clara e saber por onde começar para aproveitar ao máximo cada minuto dedicado. Cada uma dessas dicas foi pensada para que você haja com rapidez, sem complicações e usando coisas que provavelmente já tem em casa. Desde o poder do olhar para eliminar a bagunça visual, até o impacto da música para levantar sua energia, tudo funciona porque foi feito para você conseguir resultados visíveis e satisfatórios sem sentir que ficou limpando por horas. O segredo está em ser estratégica, abrir as janelas para ventilar e renovar o ar, limpar apenas o que está visível e faz mais diferença, esconder o que não dá tempo de organizar a fundo e aproveitar aqueles detalhes, como arrumar as almofadas ou dar brilho no espelho, que fazem a casa parecer organizada e acolhedora na hora. Não subestime o poder dos pequenos gestos, uma canela fervendo para eliminar odores, um capacho sacudido ou um pano úmido para enganar o piso e deixá-lo com cara de limpo e fresco.
Tudo conta e faz com que sua casa receba todo mundo de cara boa, inclusive você mesma. Se quiser que eu continue compartilhando mais truques práticos, eficazes e econômicos para o dia a dia em casa, se inscreva agora mesmo aqui no canal. Assim você não perde nenhum vídeo e pode se tornar a especialista em limpeza e organização do seu lar sem perder tempo e sem gastar além da conta. E antes de sair, me conta aqui nos comentários qual desses segredos você mais gostou ou qual vai testar primeiro. Eu adoro ler as experiências de vocês e saber o que funciona melhor, para continuar trazendo conteúdos úteis e reais. Lembre-se, limpar e organizar não precisa ser um peso, mas sim uma oportunidade de criar um espaço onde você se sinta bem, confortável e feliz. Com esses truques rápidos, você consegue isso sem estresse e sem complicação. Nos vemos no próximo vídeo.